Cara, eu tinha uma sensação muito forte de que ia dar certo. Por quê? Porque, porra, eu já acompanhava quadrinhos, né? O mercado de quadrinhos há um bom tempo. E é bom a gente falar disso também, sobre as reações que eu já tinha observado do que estava acontecendo no mercado americano de quadrinhos, né? Com a lacração e com uma agenda progressista, né? A agenda de esquerda que a Marvel e a DC estavam impondo Teve, aos teve esse seus... momento ou ainda tá nesse momento? Tá rolando Não, ainda ainda? está muito ainda, né? Ainda está E é uma muito. reclamação muito grande do pessoal, né? Dessa agenda progressista tá Exato, permeando as exatamente, decisões. E as vendas exatamente. caindo, né? As vendas caindo, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Tá. porque é o seguinte, isso já é um movimento que tem uns 10 anos. 10 anos. Mas ele se intensificou bastante, assim, dos últimos 6 anos, e os últimos 4 anos, assim, eles já chutaram o balde, né? Então, eu vinha observando isso. E eu vinha observando também o descontentamento dos leitores com essas decisões editoriais, dessas gigantes, né, do quadrinho mundial. E eu já estava sabendo, inclusive, estou fazendo um estudo junto com com um amigo que eu fiz, um amigo virtual que eu fiz, não conheço pessoalmente, o RJ, que é um cara que mora em Chicago, que ele realmente é um estudioso desse fenômeno, desse período todo, né? E aí a gente começou a conversar, depois desse lance da cultura do cancelamento, a gente começou a conversar, e a gente está fazendo esse estudo, né? Muito mais ele do que eu, porque o mercado lá é obviamente totalmente diferente, mas existe, né, uma similaridade com o que acontece aqui com a gente, e a gente começou a conversar muito, e até chegar a esses números, que inclusive gravei um videozinho, deve ter um mês atrás, sobre isso, sobre chegar ao cúmulo, né, de todo esse processo, chegar ao cúmulo de hoje, nos Estados Unidos, do montante de quadrinhos consumidos, vendidos nos Estados Unidos, só 7% se refere ao gênero de super-heróis. Não é possível, cara. Pois é, os Super-herói super-heróis... eu achei que era o que vendia mais. Pois é, super-heróis que, né, que todo mundo sabe, absolutamente toda a comunidade, né, de fãs, nerds e geeks do mundo inteiro tem super-heróis como sinônimo de quadrinhos. Hoje, o gênero de super-heróis nos Estados Unidos, o pessoal pode ver aí, só entrar na Forbes, só que é a edição americana, vende só 7% do montante de quadrinhos nos Estados Unidos. Caramba. E, se segurem aí, mangá vende 31%. Caramba. 31 é mais de 4 vezes, né? Mais de 4 vezes. Eu sou péssimo em matemática, mas mais de 4 vezes o mangá vende. Por quê? Segundo esses estudos, né? E não só do RJ, a gente vê isso claramente, né? As pessoas migram, né? Os leitores migram para o mangá para fugir dessa agenda de esquerda imposta goela abaixo pelos editores, né, pelos novos editores da Marvel e da DC. Isso já é um movimento, já está sacramentado isso, entendeu? As vendas vêm caindo vertiginosamente há alguns anos. Por exemplo, de 2019 para 2020, caiu 3, alguma coisa por cento, entendeu? Era 10 e poucos por cento, caiu para 7. Ou seja, ano que vem, se nada for feito, vai cair mais. E os filmes de super-herói fazendo sucesso e o quadrinho de super-herói despencando. Exatamente. Incrível, eu né? falo sobre isso no vídeo e num outro texto que eu escrevi. Exatamente. Num momento, né, que, né, nos últimos 10 anos, quando bilhões de pessoas foram aos cinemas, né, curtir... O universo Marvel compartilhado. Exatamente. E o que acontece? Exatamente num momento como esse, as vendas decaem dessa forma, né? E tá até esses rumores todos aí, que a AT&T quer vender a parte, né, de quadrinhos, o setor de quadrinhos da DC, né? E já demitiram mais de 20 pessoas agora, acho que há 2 meses atrás. Ou seja, é uma crise sem precedente.
que o mais incrível, as pessoas, os editores, eles ainda, ao invés de, né, de tipo, não, pô, eles ainda vão às redes sociais brigar contra os leitores, né? Aquela máxima, né, do mercado, né, de que o cliente está sempre certo, porra, para eles não existe uma máxima que foi criada, né, pelo mercado livre americano. Então, isso é uma loucura, uma guerra entre leitores e editores que nunca aconteceu numa indústria que tem 80 anos. Isso é bizarro. Isso é completamente bizarro. E eu estava ligado nesse movimento. Então, isso também é uma resposta, né? É porque dá a impressão que quem consome, quem briga para ter esse tipo de conteúdo, não consome os próprios produtos que querem. Exatamente. Queremos diversidade, queremos isso. Tá, então compra esse material. Exatamente. Não é? Ficam reclamando no Netflix também. Cancelaram tal negócio que era legal pra caramba. Cancelaram só porque ninguém assistia. Porque se a galera assistisse, não cancelavam, mas cara. Exatamente, não é? mas isso é óbvio. A lei da oferta e procura, exatamente. Sense8, né? Sense8 falaram muito isso. Nossa, é uma série importantíssima, porque isso, porque aquilo. Mas o problema é que só que ela era cara e tinha pouca audiência. Não é porque os caras não gostam de coisas progressistas, não. Exatamente. É uma lei do mercado. Então, esse meu amigo lá, o RJ, ele também falou assim, olha só, não existe até hoje nenhum. Eu até perguntei isso a ele, existe um exemplo de um quadrinho lacrador que foi um sucesso de vendas? Não. Entendeu? Não tem. Não tem, né? Não tem. Tentando lembrar. Então, não tem. E aí, por exemplo, o próprio Homem-Aranha do Miles Morales, ele sempre vendeu menos que o Homem-Aranha do Peter Parker. E aí, deixa eu fazer um adendo. Não que eu ache um personagem ruim, né? Não é isso. Mas é que as pessoas, né? O leitor de quadrinhos, em sua maioria, já está provado. Ele é um leitor conservador. Então, isso aqui, esse personagem, então, é o meu íntimo, né? É a fome com a vontade de comer. É o meu íntimo, né? Impresso com a minha percepção que existia uma demanda enorme de mercado para consumir esse tipo de material. Então, mas a gente material de super-herói conservador. Então, e o que acontece? Está na terceira reimpressão. Viu? Terceira reimpressão. Caramba. Mas, de certa forma, esse quadrinho é um lacrador pro outro lado. Sim. Então, funciona. O que você entendeu disso? Por que vendeu bastante? Por causa exatamente disso. As pessoas estavam sedentas. Tinha uma lacuna. Exatamente. Tinha uma lacuna, uma demanda enorme que não era preenchida. Mas só aqui, lá fora, tem algum fenômeno desse, parecido com o destro, nos Estados Unidos? Que eu saiba, não. Mas eu já falo aqui para o pessoal que não sabe, né? Não sei se você quis deixar, né? Levantar essa bola mesmo, mas eu estou muito, muito feliz, é muito gratificante saber que esse personagem, esse quadrinho, é o mais lido hoje na plataforma de webcomics dos meus parceiros da Arkham Comics, que eu fiz uma parceria com uma editora americana, agora em janeiro, e em menos de 2 meses, em 1 mês e meio, por aí, esse personagem, esse quadrinho, já vai atingir 40 mil acessos, 40 mil leitores nos Estados Unidos. Caramba. Junto com o Doutrinador, que está lá em 8 mil, daqui mais 2 dias eu alcanço 50 mil leitores nos Estados Unidos. O que para mim, porra, eu fico feliz pra cacete com isso, porque você, mais do que ninguém, sabe que o mercado lá não é fácil, né? É óbvio que está longe de uma tiragem, né, de uma Marvel de DC, mas eu acho uma puta vitória. Inclusive porque na própria plataforma, eu, que sou um brasileiro, sou o mais lido dentre todos os outros quadrinhos lá disponíveis, tem dezenas de quadrinhos lá disponíveis, e eu sou, como um brasileiro, também me enche de orgulho, o mais lido na plataforma, entendeu? E lá ele se chama The Hammer of Freedom, o martelo da liberdade, que destro, né, ficava esquisito. E qual